Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao comentário a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, nosso 25º encontro, 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 5 a 13. E nós estamos já no final da carta. Vamos então fazer a leitura deste texto final. Capítulo 13, versículo 5. Revejam a própria vida. Examinem-se a si próprios e vejam se estão firmes na fé. Façam uma revisão de si mesmos. Será que vocês não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês? A não ser que não passem na prova, espero que reconheçam que nós somos aprovados. Pedimos a Deus que vocês não cometam mal nenhum. Nosso desejo não é aparecer como aprovados, mas sim que vocês pratiquem o bem, ainda que devamos passar como não aprovados. Nada podemos contra a verdade. Só temos poder em favor da verdade. E nos alegramos todas as vezes que nos sentimos fracos, enquanto vocês se sentem fortes. O que pedimos em nossas orações é que vocês se tornem sempre mais perfeitos. Escreva essas coisas estando ausente. Assim, quando aí chegar, não terei que recorrer à severidade, conforme o poder que o Senhor me deu para construir e não para destruir. Conclusão. Versículo 11. Ademais, irmãos, fiquem alegres. Procurem a perfeição e animem-se. Tenham os mesmos sentimentos, vivam na paz, e o Deus do amor e da paz estará com vocês. Saúdem-se uns aos outros com um beijo santo. Todos os cristãos enviam saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Palavra do Senhor que se cumpre, Estamos terminando assim o nosso comentário. Então vamos ver versículo por versículo para terminarmos. Versículo 5. Examinem-se a si próprios e vejam se estão firmes na fé. Façam uma revisão de si mesmos. Será que vocês não reconhecem que Jesus está em vocês? A não ser que não passem na prova. Na parte final da segunda carta aos Coríntios, Paulo admoesta a igreja de Corinto a fazer um exame de consciência para averiguar a autenticidade da vida e fé dos coríntios. Paulo não quer que ele possa, sendo obrigado, a punir e julgar a comunidade, a igreja, pelo seu comportamento. Cabe melhor aos coríntios, e não a Paulo, provarem a si mesmo. A igreja de Corinto tem consciência de que Cristo Jesus está na igreja e os cristãos estão unidos a Cristo Jesus. Capítulo 13, versículo 3. A fé provada e verdadeira é fé vivida e se transformada em ação concreta, agir conforme a fé. Se por acaso a igreja de Corinto desconhece ou ignora esta verdade de fé, e a ação da unidade com Cristo Jesus, na vivência da fé por uma vida comprometida com Jesus, é porque
essa comunidade não passou na prova. Versículo 6. Espero que reconheçam que nós somos aprovados. A igreja de Corinto, ao verificar sua própria reprovação, passa a reconhecer que ao menos Paulo não foi reprovado. Ele é fiel à sua fé, age conforme a fé e ao chamado que recebeu. Nós somos, se refere a Paulo apóstolo e sua vocação. Versículo 7. Pedimos a Deus que vocês não cometam mal nenhum. O nosso desejo não é aparecer como aprovados, mas sim que vocês pratiquem o bem, ainda que devamos passar como não reprovados. Paulo aqui faz uma correção. Para o apóstolo, pouco importa se a comunidade tem a consciência de que Paulo foi aprovado. O importante e fundamental é que a igreja de Corinto esteja livre da maldade e seja, assim, aprovada em praticar constantemente o bem. E para isso, Paulo roga a Deus. A igreja de Corinto, ao ser aprovada, fará com que o apóstolo não precise demonstrar seu poder apostólico, nem mesmo de apresentar sua própria aprovação. Para o bem da igreja de Corinto, o apóstolo aqui afirma que desiste de tudo isso, de querer verificar, a reprovação da igreja de Corinto e a sua aprovação. Versículo 8. Nada podemos contra a verdade. Só temos poder em favor da verdade. Para Paulo, pouco importa o que acontecerá com ele. O que ele deseja é que triunfe a verdade. A verdade aqui tem um sentido bíblico, pois em Deus está a verdade revelada. Pois Deus, ao se revelar ao mundo, essa verdade se tornou manifesta e palpável. A igreja deve ter consciência da sua relação com Deus e ter uma reta disposição de vida na igreja, quanto à fé, à paz, à preservação moral da comunidade. Cabe ao apostolado exercer esse poder em favor da verdade revelada. Versículo 9. E nos alegramos todas as vezes que nos sentimos fracos, enquanto vocês se sentem fortes. E o que pedimos em nossas orações é que vocês se tornem sempre mais perfeitos. Por amor à verdade, Paulo apóstolo só pode se alegrar, mesmo que ele pareça ser fraco, enquanto a igreja de Corinto se sinta forte. Mesmo que a igreja de Corinto se sinta forte. Para o apóstolo, tudo deve concorrer para a edificação, o aperfeiçoamento da igreja. Em seu ministério, Paulo entrega a sua vida para servir a igreja em Cristo. Versículo 10. Escreva essas coisas estando ausente. Assim quanto aí chegar, não terei que recorrer à severidade, conforme o poder que o Senhor me deu para construir e não para destruir. Paulo escreveu a segunda epístola aos Coríntios, a fim de edificar a própria igreja. Ele não quer, ao chegar à comunidade, exercer o rigor para com ela. Embora Paulo tenha a autoridade apostólica de punir, o seu objetivo pastoral não é castigar a igreja de Corinto, mas aperfeiçoá-la e edificá-la. Conclusão. Versículo 11. Ademais, irmãos, fiquem alegres. Procurem a perfeição
e animem-se. Tenham os mesmos sentimentos, vivam na paz. E o Deus do amor e da paz estará com vocês. Paulo suplica 2 votos por meio da exortação: a busca do aperfeiçoamento da igreja em Cristo, na busca e encontro da verdade, que este aperfeiçoamento seja condição para que uns animem os outros na comunidade, nessa busca importante que é a busca da verdade. Paulo diz na primeira exortação: alegrai-vos. Alegria essencial à atitude do cristão. Deseja aqui Paulo que os coríntios sejam portadores da dádiva da salvação. No voto de paz, exortando a comunidade para que vivam e construam a paz. Exortando a comunidade, então, Paulo pede à igreja de Corinto que vença as discórdias, as desavenças que possam existir dentro da igreja, pois o Deus da paz habita com aqueles que são pacíficos, aqueles que exercem a paz. A unidade deve ser reconstruída na igreja, ter os mesmos sentimentos de paz e alegria. Versículo 12. Saúdem-se uns aos outros com o beijo santo. Todos os cristãos enviam saudações. A concórdia na igreja de Corinto deve ser selada com o beijo santo, o ósculo da paz. Na igreja primitiva, existia a prática de trocar o beijo santo, o ósculo de fraternidade, como penhor da comunhão na fé e na caridade. Aqui Paulo acrescenta os cristãos, os santos, que está com o apóstolo no momento em que ele escreve a carta, e que naquela localidade formavam também a igreja. A unidade, a comunhão da igreja, realizada como gestos da igreja de Corinto, como dos cristãos que estão junto com Paulo, que trocam, reciprocamente o ósculo da paz, o beijo santo. Versículo 13. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Na saudação final, Paulo faz menção de 3 pessoas divinas: Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo. O cristão recebe, primeiro e diretamente, a graça de Jesus Cristo. Jesus extirpa o pecado, santifica e prepara para o acesso ao Pai. A comunicação do Espírito Santo é a união realizada pelo Pai por meio de seu Filho, e é pelo Pai mantida. A Igreja manteve a fórmula de Mateus, colocando o Pai em primeiro, por ser o primeiro, o princípio e fim de toda a obra da salvação, realizada por meio de seu Filho, o Verbo. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça salvadora de Jesus, que nos libertou do pecado e da morte, nos deu, então, esse acesso ao Pai. O amor de Deus Pai, que tudo determinou, para a nossa salvação e realizou a sua vontade na história dos homens. A unidade do Espírito Santo, comunhão plena com as outras 2 pessoas divinas, o Pai e o Filho, estejam com a igreja de Corinto e hoje com todos nós. Então esse é o nosso comentário, nós terminamos aqui a segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Na próxima semana vamos começar a primeira carta aos Coríntios. Tem alguns pontos polêmicos, mas vamos tentar trabalhá-los em cima do texto para conhecer o que Paulo diz. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção
sua face resplandeça sobre nós.